Bom dia. Este vídeo aqui ele vai ter uma pegada um pouco diferente. Eu acordei com um recado, uma coisa assim para passar. Pra, eu acordei com isso hoje, fui fazer minhas coisas com isso na mente e resolvi gravar esse vídeo porque talvez uma pessoa que esteja numa situação difícil, uma pessoa que está num momento obscuro, talvez esse vídeo não seja nem a luz, mas talvez essa pessoa às vezes está tão obscura, tão perdida, tão sem caminho, que talvez esse vídeo seja só um flash de luz, um piscar assim que dá no meio do escuro, e para quem está no escuro, talvez isso seja o suficiente para enxergar um norte, enxergar mais ou menos aonde que estava a saída, e quando ficar escuro de novo, pelo menos você sabe que é por aqui que eu vou indo, mesmo que no meio do escuro. Para quem está tão na luz que esse vídeo aqui chega a ser pequeno, que bom que você está realmente além disso. Mas vamos lá. Que bom de verdade que esse vídeo, esse flash de luz é pequeno para você. Eu vou falar um pouco, e nesse vídeo, para poder mostrar um pouco desse flash de luz, eu vou falar de mim, eu vou falar um pouco sobre mim, mas o foco não sou eu. Eu sou só um intermediário para poder falar da pessoa que eu quero falar. Nunca me apresentei aqui no canal, acredito que nunca me apresentei. Meu nome é Rodrigo. Tava vendo que estava gravando. Vou contar um pouco sobre mim. Eu sobre conquistas e derrotas, sobre a vida. Eu hoje tô talvez na metade da vida, não sei aonde é a metade na verdade, mas com a idade que eu tenho hoje, eu tinha muitos mais planos de ter alcançado coisas que eu estou longe de alcançar ainda. E então, para quem olha de fora para o estado que eu estou hoje, talvez se eu 10 anos atrás olhasse para onde eu estou hoje, eu não tenha chegado em lugar nenhum. Dentro do sonho físico que eu tinha, eu seja talvez um derrotado na visão de quem está de fora. Mas aí, na visão de minha hoje, eu acredito que eu estou exatamente onde deveria estar. Eu não tenho nada do que eu gostaria de ter, talvez, ou retificando, eu não tenho tudo o que eu gostaria de ter. Algumas coisas que eu alcancei se perderam, e essa é a vida, altos e baixos. Mas nessas conquistas e derrotas e perdas, eu alcancei não, algo me alcançou e na verdade eu sou tão grato que hoje eu sou feliz. E quando eu talvez tinha algum pouco do que eu queria ter hoje, eu não era tão feliz. Vivia uma ilusão, achava que era feliz e não era. Deixa eu pensar como que eu falo. Nesse caminho nesse caminho da vida, a vida vai passar depressa, ela é rápida, ela é breve. Na Bíblia fala que a vida do homem é breve. Uns vão chegar a 60 ou 70, não lembro a idade, e outros com mais vigores a 70 ou 80, também não lembro exatamente a idade. Mas, e os que chegarem aí, se tiverem esse vigor de chegar mais longe, a sua recompensa talvez seja dores, cansaço, porque é a idade. E, e sinceramente, olhando hoje, refletindo um pouco, eu sei que a vida é breve, ela é rápida demais. Ontem eu tava com 20, amanhã eu já vou estar. Se ontem eu já estava com 20, passou tanto tempo, passaram-se 10 anos, 12. Amanhã eu já vou estar na minha velhice e de um dia pro outro essa vida se passou. Lembra de você mesmo quando. Talvez você esteja até numa depressão não percebida, às vezes até por você mesmo por conta da idade. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Essa vida ela é breve e talvez ela não acabe aqui. Talvez haja um depois. Eu acredito plenamente que haja um depois. Estou falando só talvez para gerar uma curiosidade. E nesse depois,
ele não se desfaz, ele é eterno, ele é para sempre. E aí entra uma questão que, é, falando de mim, eu alcancei, uma vez eu sonhava com uma moto específica, um modelo específico, que hoje já existem novas versões dela e ainda assim eu acho ela mais bonita porque eu tinha esse sonho. Eu tinha o sonho de conseguir esse veículo, essa moto. E demorou, mas alcancei esse sonho. Eu acho que finalizando o primeiro mês do financiamento, ou nem lembro se eu cheguei a pagar a primeira parcela, esse sonho foi tirado à força através do crime, através de criminosos. E então foi muito difícil, foi um momento que cresceu um ódio dentro de mim muito grande, grande mesmo. Anos passaram, a vida continuou, a vida não para porque você está numa dificuldade, a vida continua. E nesse percurso onde eu me obscureci muito, fiquei muito negro por diversas causas. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, amo odiar, amo odiar, amo odiar. Eu sou tão ruim que eu amo ter ódio. Mas eu não queria ser assim, eu queria ser diferente. Eu sempre. E nesse percurso todo, Deus foi se mostrando, eu via Deus falando. E sementes eram enviadas, mas minha terra não aceitava, meu coração não aceitava. Às vezes queria aceitar e não tinha força. Aí em algum momento eu resolvi falar com Deus que eu quero Ele de novo, porque eu já havia me desviado. E eu quero voltar, e eu quero voltar com Deus. E nesse percurso eu senti que Deus me aceitou novamente, e isso é maravilhoso. E qual que foi a prova disso? Dentro de mim foi a prova disso. Esse ódio que é tão fácil para mim alcançar se tornou difícil uma vez, e logo no começo que eu comecei a que eu busquei realmente a Deus, não falei de boca para fora, como às vezes eu buscava a Deus, não, eu me quebrei naquele dia falando: Deus, me ajuda mesmo. Foi algo muito pessoal e muito além do que palavras, simplesmente. E foi estupendo, porque aí um dia eu recebi um vídeo de umas pessoas, eu recebi ou eu vi em algum lugar, onde um cara fez alguma coisa errada no meio do crime, ou na quebrada, não sei, não lembro, mas o resultado foi a execução dessa pessoa. Eu ver aquela pessoa que já é do crime, quando eu perdi minha moto, eu entrei num estado de ódio absurdo e violento, ou seja, prazer em ver quem talvez mereça se dar mal. Mas aí Deus me pegou de tal maneira que quando eu vi aquela pessoa sendo executada por ex-parceiros, eu fiquei muito triste. Me deu uma angústia por dentro absurda, porque independente dos erros, ali se perdia uma vida e uma alma. Ou seja, o dia que eu resolvi aceitar Jesus, ele me transformou de tal maneira que aquela pessoa que ama odiar se desfez e se desfarelou na presença de Deus. Existe ainda uma luta dentro de mim, o meu corpo, minha carne, todo momento fala: cara, tenta odiar, cara, olha que coisa horrível, não tá do jeito que você acha que deveria estar. Isso existe, mas muitas das vezes isso é superado facilmente, porque a presença de Deus, ela te transforma de tal maneira que o mal vem, mas ele não consegue permanecer. Então, se você está num momento obscuro, se você está num momento, cara, que não vê saída, meu, eu passei anos no escuro, cara. Às vezes a gente grita por socorro, talvez quieto, e talvez você não saiba que está gritando por socorro. Foi o meu caso. E hoje eu vejo que, meu, a luz que transforma e que dá vida é Jesus. E é por isso que eu tô falando de mim, mas não é sobre mim, é sobre Jesus. E talvez você não conheça Jesus, fale: eu não quero Jesus. Talvez você fale: Jesus não me ajuda, eu vou ficar nesse escuro. Talvez, mas essa mensagem, essa semente aqui, é para ela ser um flash de luz para quando você talvez tentar. Lembre, cara, o cara saiu do mesmo lugar que eu tô
com Jesus, será que isso dá? Eu conheço pessoas que deram certo. E eu quero falar uma coisa a mais. Hoje, esse carro aqui não é meu, é emprestado. Eu não tenho carro, eu não tenho veículo. Tive 3, 4 motos. Tá, a última era extremamente ruim. Lembra que eu falei que Santos é a cidade que eu mais gostei de morar? Eu tive que me desfazer da cidade de Santos, do apartamento que eu gostava demais. E agora me desfiz da moto. Basicamente eu voltei ao zero. Então, e eu acho que hoje eu ao zero, eu tô mais realizado do que quando eu tinha alguma coisa, porque dentro de mim Deus me completa de uma tal maneira que tá excelente demais. Ah, mas e o Deus que dá coisas, o Deus que vai te dar um carro? Cara, eu não conheço o Deus que vai dar carro, não. Posso falar uma coisa? Deus sabe como trabalhar. Deus, ele é eterno e ele sustenta a eternidade nas suas mãos. Se ele me der hoje um carro, uma casa, no melhor lugar, o melhor carro, será que eu tenho estrutura interna para não me desfazer no luxo e virar pó, virar lixo? Por exemplo, sabe aqueles cemitérios, as pessoas estão enterradas, as pessoas vão lá, fazem uma alvenaria grande, colocam flores em cima, tudo bem, não é para julgar nada do que eu tô falando. Às vezes fazer isso faz um bem para a pessoa que ficou, às vezes nem tem relação direito com a pessoa que se foi, é mais por ela mesma, então nada é julgado aqui nessas palavras, tá? Imagina que ela pegou essa alvenaria e revestiu de ouro, revestiu. Meu, você olha por dentro, quem não vai ficar impressionado? É mausoléu o nome? Não lembro, não sei se eu estou correto, mas de ouro, de pedras preciosas. Você vai ficar olhar assim e vai ficar maravilhado. Mas por dentro tá podre, tá morto e não há vida. Se Deus hoje talvez me colocar no luxo, no lugar que eu mais top, onde eu nem consigo sonhar em chegar, talvez seja esse mausoléu, cara. Por fora tá bacana, quem olha tá bacana e aqui tá morto. Eu prefiro ter vida dentro, cara. Eu pedi pra Deus também, cara, se eu não puder alcançar o que eu gostaria de alcançar fisicamente, que a minha vida pelo menos seja usada para a vida do próximo. Isso é onde eu quero chegar de verdade. Quero que meu próximo veja Jesus e para quem não está em Jesus é difícil entender o que é Jesus e o tamanho que isso significa, mas para quem está dentro, cara, ele se torna tão tudo que tá de boa se você não tem os bens materiais. Eu ainda agradeço porque estou empregado e tudo mais. Tem gente que está na pior, mas eu não agradeço a Deus porque eu não estou na pior. Eu agradeço a Deus porque quando eu estava construindo o meu mausoléu de ouro, ele enfiou a mão e tirou o lixo que estava dentro. Mesmo que para isso tivesse que quebrar tudo em volta. E aonde havia um cadáver podre, surgiu uma pessoa com vida. Então, esse é o recado, cara. Não tô falando que você se entregue loucamente por Jesus hoje, mas nunca se esqueça que Jesus é um flash de luz que não se apaga. E é por isso que pessoas que conhecem Jesus às vezes são tão evidentes. Eu não estou falando de pessoas que usam Jesus, eu estou falando de pessoas que vivem Jesus. Jó na Bíblia perdeu tudo o que tinha, mas não deixou de amar Jesus. No fim, Jó foi exaltado por Deus e ganhou muito mais do que tinha. Essa parte não me interessa. Não é o foco de Jó para mim. O foco de Jó é que ele estava podre, carnalmente falando, por dentro ele estava cheio de vida. Ele estava no pó, limpando as suas próprias feridas com telha, e ainda assim Deus era tudo para ele. Ou seja, algum dia o ouro valeu alguma coisa para Jó? Não, possivelmente não. Porque Deus era tão grande dentro da vida dele que quando ele perdeu tudo e perdeu inclusive família, Deus ainda era tudo na vida dele. Isso é fanatismo? Para quem está de fora é. Para quem está de dentro, só quem está dentro pode medir o tamanho de Deus e ainda assim se impressiona todos os dias.
Então essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Espero que daqui algum dia, não precisa ser hoje, não precisa ser ano que vem, mas um dia isso aqui sirva para ser algum tipo de fruto na sua vida. E você vai ver que se você florescer, todos ao seu redor recolhem do fruto que há em ti, que é Jesus. Até mais.